Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, tudo bem? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, boa tarde, ouvintes e todo mundo que assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Primeiro tema, Vera, a CPMI dos autos golpistas, e o governo escalou um aliado do ministro Dino, ministro da Justiça, para ser o coordenador da bancada governista. Por que fez isso, Vera? Pois é, Sardenberg, eles escalaram o deputado maranhense Rubens Pereira Júnior, que foi secretário de cidades do Flávio Dino quando ele foi governador do Maranhão, e é um dos seus principais aliados dentro da Câmara, como coordenador dos trabalhos da bancada e, portanto, coordenador também de uma espécie de bancada governista ali dentro dessa CPMI que está se formando aos poucos, deve começar a atuar nas próximas semanas. Isso vem do fato de que se criou uma convicção de que os bolsonaristas vão mirar o Flávio Dino como a principal bola, mais até do que o general Gonçalves Dias, porque o G. Dias já não está mais no governo. Já é uma notícia de ontem, como se diz lá na Câmara. E o Flávio Dino não, é ministro da Justiça, é um dos mais influentes do governo hoje e tem sido aquele que tem feito os enfrentamentos com os bolsonaristas nesses comparecimentos que ele faz a comissões, tanto da Câmara quanto do Senado. Então virou o alvo mais vistoso ali por parte da oposição, e eu ouvi de deputados que o objetivo deles será a demissão do Flávio Dino, provocar de alguma maneira a demissão do Flávio Dino, com essa tese de que o governo recebeu avisos do que estava para acontecer e negligenciou os cuidados, tanto com o Palácio do Planalto quanto com os demais prédios, e que isso viria aí de alguma decisão política do governo de permitir que houvesse aquele quebra-quebra para responsabilizar o bolsonarismo. A narrativa será essa, tendo o Flávio Dino como um dos principais alvos a serem alcançados, a serem atingidos, com esse objetivo aí que nunca vai ser confessado, mas que é explicitado nas conversas em off, de até forçar uma demissão do Dino. Mas está longe aí do horizonte. Hoje em dia ele é um dos mais próximos do Lula, inclusive influenciando toda a disposição do governo de, por exemplo, bancar o projeto das fake news, de levar adiante essa ideia de ser mais rigoroso com as big techs e atuando muito em consonância com o ministro Alexandre de Moraes e com o Supremo. Esse é o papel do Dino hoje e, portanto, o torna também, por isso, um dos principais focos de ação dos bolsonaristas, porque o Moraes já é o outro. Então, Vera, hoje é a dupla mais visada. Diga. Vera, enquanto você estava falando, a Larissa Lopes entrou aqui com uma chamada de Brasília, porque ela tem lá os nomes dos indicados para a CPMI, tanto da base governista quanto da oposição. Se você nos der licença, a gente ouve a Larissa e volta com você. Vamos nessa, está no nosso tema, ótimo. Vamos lá, Larissa Lopes de Brasília, muito obrigado, Larissa. Sardenberg, a base governista e a oposição já oficializaram algumas indicações para a CPMI dos ataques golpistas. Foram indicados pela base os deputados Rubens Pereira Júnior, Rogério Correia e Jandira Fegali como titulares. Como suplentes foram indicados os parlamentares Arlindo Chinaglia, Carlos Vera e delegada Adriana Corsi. As indicações foram do líder do PT na Câmara, deputado Zeca Dirceu. Já da oposição, já foram protocoladas as indicações dos senadores Eduardo Girão e Magno Malta como titulares. Como suplentes foram indicados por Wellington Fagundes os senadores Flávio Bolsonaro e Jorge Seife. Sardenberg. Muito obrigado, Larissa Lopes de Brasília, obrigado aqui entrou no ato, obrigado. E Vera? Era o que eu dizia, né? A indicação de todas essas que a Larissa nos trouxe, essa do Rubens é a mais vistosa justamente por esse papel que ele vai ter de coordenador desse grupo e, portanto, o anteparo
para o ministro da Justiça, para não deixar que o ministro da Justiça fique ali a descoberto e fique como um alvo constante dos bolsonaristas. E me chama a atenção pelo que ela nos trouxe, Sardenberg, o fato de que se optou por deixar o senador Flávio Bolsonaro como suplente, não como titular. Havia muita dúvida quanto ao caráter meio errático de se colocar alguém da família Bolsonaro como titular e, portanto, levar o Bolsonaro para a ribalta com isso. Então, acho que prevaleceu a visão de que deveriam preservar a família e, com isso, ele fica como suplente, talvez para atuar nos momentos ali mais emergentes, em que haja uma correlação direta com o pai, para entrar como um defensor do pai mesmo, mas ficar mais preservado do que se imaginava caso ele fosse titular. Ô Vera, aproveitar aqui a sua presença para falar de um outro tema, a gente não tem muito tempo, mas é super importante também. Sai na semana que vem o relatório do novo arcabouço fiscal? Eu estou achando que não, Cássia. O deputado Cláudio Cajado tinha se comprometido com a possibilidade até de se votar na terça-feira, dia 16, mas ainda tem muito fio desencapado. Ele está querendo reforçar alguns pontos, como a gente vem tratando aqui, mas está encontrando resistência. E o Ministério da Fazenda, de novo, teve que apagar um incêndio no próprio PT, porque o PT queria emendar o projeto largamente, apresentar várias emendas, e aí o Haddad, que até então estava tentando ser o mais diplomático possível, precisou pôr o pé na porta e falar, pera um pouco, chega de brincadeira, se começar com um monte de emenda no próprio PT, o que vai virar esse projeto? E aí conseguiu que a bancada do PT recuasse dessa disposição. Mas quando você tem incêndio para apagar dentro do próprio partido do presidente da República, mostra que ainda está longe de estar maduro para ter um consenso para votar isso. A ideia é que se vote, que haja um número expressivo de votos a favor. Então, a insegurança quanto ao placar e o fato de que o texto ainda está sob intenso questionamento e a possibilidade de que haja muitas emendas é forte, ainda podem atrasar, eu acho que por mais uma semana pelo menos. Vera Magalhães, muito obrigado, Vera. Continuamos amanhã. Obrigado. Nos falamos amanhã. Um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde. Até mais tarde, Vera.